Oi, gente, esse é o Pauta Pública número 65, eu sou a Andréa Dipp, tô aqui do meu lado, como sempre, com a Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo bem? Oi, Dipp, oi pra você que tá aí nos ouvindo. Hoje, 31 de março, faz 59 anos desde que o golpe civil-militar lançou o Brasil em uma ditadura que durou mais de 2 décadas. Esse é o primeiro 31 de março do terceiro governo Lula. E se nos mandatos anteriores essa era uma data que passava batida, agora, depois do governo Bolsonaro, que acumulou centenas de militares em cargos públicos, inclusive chegou a celebrar o dia do golpe, o dia de hoje vira motivo de tensão. E vale sempre lembrar que investiga-se a participação de militares na invasão do dia 8 de janeiro em Brasília. Tem muitos analistas que já chamam o evento de tentativa de golpe militar. Então, com o pau caindo numa data tão emblemática, a gente não podia deixar de falar sobre isso. Por mais que a gente esteja num novo governo, tem uma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos, é que não se deve subestimar golpistas e muito menos passar panos quentes em crimes do passado. Para entrar nesse assunto todo, a gente está aqui hoje com a Eugênia Augusta Gonzaga, que é Procuradora Regional da República. Vamos conversar com ela sobre como o Ministério Público Federal tem investigado e tentado obter na Justiça decisões que responsabilizem agentes da violência durante o período da ditadura. A gente já vai para esse papo, mas aproveitando aqui o assunto, na Pública, a gente busca fazer uma cobertura bem completa sobre o envolvimento dos militares na política, investigando a atuação dos oficiais das Forças Armadas, desde a pandemia à crise dos Yanomami, passando por todas as camadas do poder. E como sempre, esse é o momento em que a gente pede o apoio de vocês que estão nos ouvindo. Apoiar a Pública é apoiar um trabalho que investiga não só a nossa história, mas também o nosso presente. Se uma ideia de um futuro sem anistia faz sentido para você, queria te pedir para considerar entrar aí em aliados.apublica.org e escolher um valor mensal para contribuir com o nosso trabalho. Já são milhares de pessoas que acreditam nas investigações da Pública e temos certeza que alguns de vocês que estão aí nos ouvindo vão acreditar também. Aqui na nossa base de apoiadores mensais, já temos milhares de pessoas que acreditam na importância disso tudo. Então, se puder, seja também uma aliada ou aliado do nosso trabalho. Com esse recado dado, vamos para a pauta. Eugênia, muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente nesse programa. É a semana de lembrar que houve um golpe civil-militar no Brasil, que já começa com uma mentira, né? Pelos historiadores, a data oficial foi 1º de abril, mas para não incorrer nessa piada pronta, né, acabaram marcando como 31 de março, e eles passaram a comemorar, né, essa dita revolução no dia 31 de março, e a gente precisa contar exatamente a que se deveu essa data e o que é que ela significa. E agora 59 anos nos separam do dia em que, para combater uma suposta ameaça comunista, o regime democrático e os direitos humanos no Brasil foram leiloados num vale-tudo de violência. Então, para começar nossa conversa, de lá para cá, o que foi feito para reparar esses abusos? Acho que todo mundo lembra dos trabalhos da Comissão da Verdade, mas você pode recapitular para a gente o que, na sua opinião, o Estado fez de relevante para lidar com esse passado de traumas? Bem, acho que a gente tem que começar essa história, né, de mudança do fim da ditadura para o início da democracia. A gente tem que começar em 1979, né, com a divulgação da lei de anistia, que, em tese, perdoava aquelas pessoas, militantes políticos, que tinham lutado contra o regime. E por conta dessa lei, né, algumas pessoas conseguiram sair da cadeia, as pessoas que estavam exiladas puderam voltar para suas casas, algumas pessoas conseguiram retomar os seus empregos, mas essa lei veio quando todos os movimentos, né, já tinham sido desarticulados, ou pela morte, ou pelo desaparecimento do corpo, ou pela prisão daquelas pessoas que resistiam àquele regime. E por que eu falo nessa lei? Porque essa lei só saiu porque houve um acordo com os militares, né? Tinha que se entender que essa lei de anistia, ela perdoava não apenas os militantes políticos, mas também aqueles que perseguiram os militantes políticos e que praticaram crimes gravíssimos, crimes muito mais graves do que os dos militantes políticos, né? Estupros, assassinatos, tortura. E, infelizmente, esse foi um entendimento combinado, né? A gente tem que fazer questão de falar isso, né? Foi um combinado, porque isso não está escrito na lei.
Tecnicamente, essa lei de anistia de 79, ela diz respeito apenas àqueles que lutaram contra o regime, e não aquelas pessoas que praticaram graves lesões para defender aquele regime. Mas foi esse o pacto, então o Brasil já começa, né, a sua transição para a democracia em cima de um acordo de impunidade com esses militares. E a partir daí, toda a transição ela é controlada pelos militares. E isso acho que foi um grave equívoco, né, das autoridades da época, das pessoas em geral. Esse acordo no fio de bigode, eu sempre faço questão de falar essa palavra, né, do fio de bigode, porque não estava escrito em lugar nenhum, e feito por homens brancos, né, achando que tinham aí a procuração, né, para fazer esse tipo de acordo de impunidade, né, como se isso pudesse ser válido, né, em algum ordenamento jurídico. E a partir daí a gente assiste, né, o Direta Já, em 84, toda aquela campanha que não foi vitoriosa porque os militares não deixaram, né, quem era candidato eram 2 candidatos apoiados pelos militares, né, Tancredo era uma alternativa melhor do que Maluf, não sei se quem está aqui se lembra, né, mas Tancredo também era comprometido com os militares, Tancredo morre, e entra Sarney mais comprometido ainda, e a partir daí todos os governos, inclusive os governos democráticos, eles continuam, né, batendo aí continência, né, deferência para os militares. Quando no governo Collor as coisas saíram um pouco do controle dos militares, com mudanças ali no Gabinete de Segurança Institucional, houve impeachment, né, Collor caiu, teve suas razões, mas obviamente que se ele tivesse apoio político, ele não teria caído jamais, né, como acabou de acontecer agora com o Bolsonaro, como já teve em outros casos. Bem, e finalmente o Brasil então chega em 1995, né, com toda essa transição controlada, com essa firmeza dos militares aí nos bastidores, e não consegue mais sustentar essa versão de que não houve mortes, né, porque simplesmente tinha pessoas desaparecidas e as famílias reivindicavam pelo menos um atestado de óbito, precisavam, por exemplo, vender as casas que estavam em nome dessas pessoas e elas não tinham prova. Então, consegue-se costurar, né, uma lei, que é a lei que cria a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, admitindo que morreram, né, não é que foram mortos, né, morreram tais e tais pessoas, cria a comissão para reconhecer essas mortes, vincula esse reconhecimento apenas aos militantes políticos, apenas aqueles que, né, atuaram em movimentos políticos, e é daí que vem esse número de 434 mortos e desaparecidos, que é ínfimo perto dos milhares de pessoas, entre negros, pobres, militantes, indígenas, que a ditadura no Brasil matou, né? E então sai essa lei, negociada também com os militares, e houve esse reconhecimento formal, mas nunca houve esse pedido de desculpas. Depois vem em 2002 a lei que cria a Comissão de Anistia. É a comissão que vai indenizar aquelas pessoas que teriam sido, em tese, anistiadas pela lei lá de 79. Mas, novamente, ela diz respeito às pessoas atingidas pela ditadura. Ela não indeniza autores de crimes contra a humanidade, né? Ela vai reparar quem foi atingido pela ditadura. E aí, por essa comissão de anistia, a gente tem uma ideia do número mais real, né, do que foi a violência da ditadura. Mais de 30 mil pessoas já foram indenizadas por essa comissão. E, finalmente, vem a Comissão Nacional da Verdade, em 2012. Eu acho que ali nós tivemos uma explosão de tentativas de medidas de justiça de transição. O que é justiça de transição? É o conjunto de providências que um Estado deve adotar para fazer a transição de um regime ilegítimo, contrário à lei, autoritário, para um regime de direito, para um regime democrático governado pela legalidade. E o Brasil, até o início dos anos 2000, ele ainda estava assim, meio no ar em relação a isso. Com essa comissão de anistia, depois vem em 2005, né, a Corte Interamericana tem a primeira condenação no Chile em relação à ditadura no Chile, uma condenação da corte dizendo que, independentemente da lei de anistia de lá, independentemente de prescrição, eles tinham que atuar para a responsabilização. Mas só é que se começa a falar em medidas de memória e em justiça, e em responsabilização.
E aí que no ano de 2012 a gente chega na Comissão Nacional da Verdade, mas a gente pode falar no próximo bloco sobre isso. Eugênia, eu queria justamente falar sobre isso, né? Sobre essas primeiras tentativas de responsabilização na justiça. Entre ali, me corrija se eu estiver errada, 2008 e 2009, aparecem essas primeiras tentativas de fazer uma persecução penal que responsabilizasse os agentes de Estado envolvidos nos casos graves de violação. Eu queria te perguntar como é que isso andou na justiça? Tem desfecho esses casos? Não tem? Como é que foi esse processo? As primeiras ações que nós entramos foram ações cíveis, porque no Ministério Público Federal, os próprios colegas da área criminal entendiam que não tinha modo de entrar com ações criminais contra esses autores desses crimes graves, não exatamente por causa da lei da anistia. Nenhum procurador na época, assim, juridicamente, né? Ninguém consegue sustentar com argumentos jurídicos que a lei da anistia protege os torturadores. Porém, no Brasil tinha a questão da prescrição, porque demorou muito. Né? E aqui os procuradores da área criminal eles tinham muita dificuldade de aplicar esse conceito de crime contra a humanidade, de crime que não prescreve. Né? E é um tipo de crime típico, né, o que aconteceu no Brasil, de crime contra a humanidade, porque foi o próprio governo perseguindo os seus próprios cidadãos, essa história do inimigo interno. Né? Então, nós tivemos que nos ater a iniciativas cíveis. Entramos, eu, o colega Marlon Warchert e mais alguns outros colegas, nós entramos em relação àqueles casos que eram assim notórios, que não tinha como questionar que não tinha havido morte, né? Então, nós entramos em relação ao DOI-CODE em São Paulo, contra o Coronel Brilhante Ustra, contra aqueles médicos que colaboraram, né, com os atestados falsos, contra delegados que comprovadamente participaram dos atos de tortura, Dirceu Gravina, Laete Calandra, Davi, entre outros. E aí, na época, né, nós entramos nessas ações cíveis, e esse tipo de ação ele faz com que a União, né, que era o governo federal, ele possa optar entre ficar no polo ativo, também cobrar essa responsabilização, ou ficar como ré, como aquela que nunca cobrou, nunca fez esse tipo de responsabilização, nunca cobrou um direito de regresso dessas pessoas que causaram dano em seu nome. E, infelizmente, a decisão, naquela época, em 2008, foi de que a União iria contestar. Então, em pleno governo Lula, né, houve essa decisão que imperou novamente, né, a posição dos militares, dizendo que eles não poderiam ficar ao lado do Ministério Público nessas iniciativas, e o governo brasileiro, então, contestou essas ações. Bem, a alegação do governo era que a lei de anistia valia, inclusive, para casos cíveis, que era uma situação esdrúxula, né? Ainda que a lei de anistia valesse, de algum modo, não poderia valer para o caso civil, e essa questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal. Então, essas ações foram paralisadas, nenhuma teve andamento, e, infelizmente, em 2010, o Supremo Tribunal Federal decide que essa lei de anistia do campo criminal valia para tudo e valia também para os torturadores. E, né, como a gente já falou aqui, juridicamente, ninguém dá nenhum argumento capaz de dizer que essa lei de anistia vale para os torturadores, né? E a minha maior surpresa, né, foi que os votos do Supremo foram 7-2. Foram 7-2. Os votos do Supremo que disseram que a lei valia para os torturadores, eles se basearam no argumento do pacto. Uma coisa que não está escrita em lugar nenhum, uma coisa que não existe nenhum pacto capaz de superar a força de uma lei, de superar a força de uma Constituição. E não existe isso. E está escrito nas decisões que foi o preço necessário para se passar da ditadura para a democracia. Preço alto, preço injusto e preço perdido, porque não adiantou nada, não é assim que se faz a justiça de transição, não é com a impunidade que você vai conseguir um regime democrático forte e maduro o suficiente para resistir a novas investidas, e é o que nós estamos vendo aqui hoje. Bem, tivemos essa decisão em 2010, meses depois sai uma decisão da Corte Interamericana, agora sim no caso brasileiro, a primeira decisão do caso brasileiro, falando, olha, tudo bem,
A lei de anistia de vocês vale? Vale, mas ela não vale para as graves lesões a direitos humanos. Então, se comprovado que, por exemplo, foi um caso em que houve uma grave lesão ao direito humano, uma tortura, o estupro, enfim, esses casos, a lei de anistia não vale. Então, a questão foi trazida de novo para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal não colocou em pauta. Desde 2011, o Supremo Tribunal segura essa questão e não julga. A partir daí, o cenário mudou no Ministério Público Federal, porque houve uma decisão da instituição que eles iriam aplicar a decisão da corte, e então, depois disso, passaram a haver também denúncias criminais. Fora essas ações cíveis, tem mais de 40 hoje denúncias criminais propostas. Tivemos já uma condenação, em um dos casos, condenação em primeiro grau, que cabe recurso, né, estão recorrendo. Várias dessas ações foram indeferidas liminarmente pelos juízes. O Ministério Público Federal teve que recorrer em todas, para poder ter andamento. A mais recente agora, que a gente viu que vai ter andamento, é um caso bastante emblemático, que é o do Camarão, era conhecido o codinome aí desse carcereiro da Casa da Morte, em que ele é processado por tortura, estupro, entre outros crimes, e essa ação foi rejeitada 2 vezes na primeira instância, e agora o tribunal falou, não, essa ação tem que ter andamento, sim. Saiu a semana passada essa decisão. Depois do 8 de janeiro, saiu uma outra decisão, numa outra ação civil, uma dessas que a gente propôs lá em 2008, que também estava parada, voltou e falou assim, não, tem que ter andamento. Então, houve a primeira condenação na área civil, né, de delegados que ainda estão por aí, vivos, dizendo que nunca cometeram nada, mas eles estão condenados, pelo menos em primeira instância. Então, eu acho que agora a gente está conseguindo ver um certo movimento no judiciário de acolhimento, né, dessa necessidade de se promover a responsabilização desses agentes do passado, como forma de sinalizar para os agentes do presente que essa conduta não pode permanecer, não pode continuar, porque ela é passível de responsabilização. Nós acreditamos firmemente que essa impunidade do passado inspira, dá confiança para que as autoridades da segurança do presente continuem usando o mesmo modus operandi e continuem impunes e com a certeza de que eles também estarão acima da lei, porque afinal de contas eles estão matando supostos inimigos da pátria. E uma das características do bolsonarismo é celebrar a ditadura militar, né? Pediu seu retorno, teve aquele episódio terrível, né, do Bolsonaro votando pelo impeachment da Dilma em nome do brilhante Ustra, e que nada aconteceu com ele na época, ao contrário do que aconteceria em outros países como o Chile, por exemplo, que afastou políticos que exaltaram a ditadura militar. Você vê conexões entre o bolsonarismo e o fato da gente não ter passado por uma justiça de transição no Brasil? Tem muitos links, né? Acho que assim, o papel da mídia foi muito danoso em tudo isso, porque no início do golpe militar lá atrás, a mídia apoiou, a mídia ajudou a esconder, ninguém sabia exatamente o que é que estava acontecendo, a não ser que fossem as pessoas, né, aqui da capital mais politizadas. Eu, por exemplo, sou do interior, meus pais, ninguém sabia de nada do que acontecia. Acreditava-se, sim, né, nessa história de ameaça comunista, de terrorismo, né? E ainda que houvesse ameaça terrorista, terrorismo, o Brasil sempre teve condições de investigar e prender essas pessoas que eventualmente estivessem cometendo crimes. Ele não precisava de um golpe militar para fazer isso, de maneira alguma. Tudo o que estava sendo feito dentro da Constituição em 1964. Isso foi um argumento aí plantado para poder impedir, né, qualquer tipo de avanço social no país, e a mídia colaborou muito para isso, né? As elites brasileiras, né, o empresariado colaboraram muito para isso, e então essa falta de informação, essa falta de conhecimento sobre o que foi a ditadura nesse período, se deve já
a essa máscara, a essa maquiagem. E a mídia, por mais que às vezes faça um ou outro documentário, uma outra coisa, ela não conta exatamente o que ocorreu. Tem poucos anos, né, sai aí um editorial na Folha de São Paulo chamando a ditadura brasileira de dita branda, né? Isso foi uma ofensa terrível, né? E foi agora, foi nos últimos 10 anos que isso aconteceu. Então, isso sempre foi essa tentativa de pactuar com a ditadura, de dizer que tudo bem, que teve parte boa. Não existe parte boa, mas no Brasil isso nunca foi ressaltado, nunca foi trazido, e, ao contrário, para justificar novamente, né, a colocação de barreiras à evolução social, a um crescimento social, de novo se traz essa questão de ameaça comunista. Eu conheço pessoas próximas a mim, a minha família, falando assim, nossa, eu estou preocupadíssima agora com a volta do comunismo. É incrível as pessoas no ano de 2020, 2023 acreditarem nisso, nessa pós-verdade, né? E eu acho, então, que houve, né, muita responsabilidade dessa elite, né, financeira e das autoridades, né, que pertencem, né, de certo modo, a essa elite financeira. Quem são as autoridades no Brasil? Quem são os juízes? Quem são as pessoas que passavam no concurso até hoje? Agora que a gente está vendo, assim, ter um pouco mais de diversidade nessas pessoas que tomam as decisões, mas até hoje não havia nenhum tipo de diversidade, e isso deu no bolsonarismo. Eu acho que não era exatamente a vontade da mídia, não era exatamente a vontade de quem maquiou tudo que foi a ditadura, mas acontece que é caixa de Pandora, né? Você deixa criar ali um monstrinho, o monstrinho sai ali fora e ele vai ficar mais forte que você. Então, essa coisa dessa visão de amigável com a barbárie, eu não vou nem chamar de direita, porque eu não quero falar em nenhuma identidade de ideologia aqui e ali, mas eu quero falar de barbárie, eu quero falar de crimes, eu quero falar de coisas que são contra princípios, são indefensáveis. Não dá para defender a liberdade de expressão do Bolsonaro de votar homenageando um torturador. Ali ele cometeu um crime, era preciso que ele saísse preso. Nós representamos contra ele naquela época, eu era presidente da Comissão sobre Mortos, a Comissão de Anistia, nós representamos, nada foi feito, nada aconteceu. Então, sempre houve, assim, uma leniência muito grande, uma complacência muito grande com esse tipo de atitude, né? Acho que ninguém acreditava, né, que essas falas de gente como Bolsonaro pudessem encontrar eco no coração de tanta gente desinformada. No mundo inteiro a gente assiste essa escalada de extrema-direita, que também, na verdade, é uma resposta à segunda metade do século XX. Se a gente for, né, estudar na segunda metade do século XX, né, foi chamada a Era dos Direitos, né? Depois da Segunda Grande Guerra, precisou chegar, né, 2 guerras mundiais, e aí foram aprovadas várias convenções de direitos humanos, de defesa, né, de negros, de crianças, de mulheres, de pessoas com deficiência, vários direitos, né, tentando dar sustentação e algum tipo de isonomia no mundo para as diversas pessoas, né, diversos tipos de pessoas, e isso acho que incomodou, de algum modo isso incomodou. Então a gente assistiu esse refluxo, né, nessa era dos direitos, esse refluxo, essa resistência, mas era para ser até natural, né? Mas no Brasil, acho que nos Estados Unidos, acho que em muitos lugares isso está sendo ainda extremamente exacerbado. Desculpa aí o pleonasmo. A gente viu muitas campanhas nesses últimos meses pedindo para que Bolsonaro e as pessoas que compuseram seu governo não fossem anistiados de possíveis crimes. A ideia da anistia voltou a aparecer em questionamentos, palavra de ordem, pichos pela cidade. E aí eu queria perguntar que paralelos você vê entre o pedido de não anistia a possíveis crimes cometidos pelo governo, inclusive cometidos pelos militares que compuseram o governo durante a pandemia, por exemplo, e a anistia concedida no fim da ditadura. Você vê caminhos hoje para a gente superar esse dilema que parece acompanhar toda a nossa história de responsabilização versus perdão aos poderosos? E como é que você vê hoje o pacto, um acordo com os militares? Acho que essa situação de tipo de pacto para garantir governabilidade. É preciso aplicação da lei. Nós precisamos de forças armadas, precisam ser valorizadas, precisam ter o seu apoio, a sua condição
com certeza, eu sou a primeira a defender. Agora, não em postos civis, não em tomada de decisões políticas, não fazendo projetos de governo. Não é esse papel das Forças Armadas, isso não poderia ser admitido sob hipótese alguma, e eu acho que é nisso que é preciso dar um basta, né? Nesse tipo de temor reverencial que ainda a gente sempre viu nos governos democráticos, né? Eu acho que isso tem que parar, tem que dar o devido respeito, né, às Forças Armadas, o respeito devido às Forças Armadas. E chega. E as forças de segurança precisam ser formadas dentro de uma política de direitos humanos. Não é possível mais a gente ter as forças de segurança formadas dentro da ideologia de combate ao comunismo. Até hoje existem cursos de formação falando isso ainda. Você pega hoje o que existe nas forças de segurança, que eu ouvi de gente de dentro, é o seguinte: você tem pessoas nas diversas polícias, né, que são bolsonaristas radicais e outros que são bolsonaristas legalistas, né, é o que você tem, porque essas pessoas é que foram admitidas, as outras elas sequer puderam entrar para as forças de segurança. Qualquer um que entendesse minimamente que era devido, direitos humanos e tudo, nem ficava, né, era admitido. Então, isso é muito preocupante, eu acho que isso tem que ser enfrentado, tem que ser revisto, não pode ser colocado embaixo do tapete. Quando começaram a falar em anistia não agora, para os crimes de agora, eu confesso que eu fiquei assustada. Eu falei, gente, será que existe essa possibilidade remota de votarem uma lei anistiando os crimes de agora, praticados por esse governo, né? Porque esse governo, apesar dele ter sido um governo civil-militar, né, ele foi realmente civil-militar de novo, ele foi eleito, né? Ele estava dentro ali das normas existentes, bem ou mal, houve a transição de um governo para outro, e nós não estamos falando de uma situação em que, por exemplo, não se tinha nem Constituição mais. Em 69, em 70, 74, você não tinha mais nem Congresso, nem Constituição. Então, nós não temos essa situação de transição para enfrentar, a gente precisa de cumprir o que existe, a legislação. Então, seria totalmente hoje inconstitucional, descabido, impensável uma lei de anistia para esses crimes praticados no presente. E também seria até impossível. Como é que você vai fazer uma lei de anistia se você não admitir de que crime que você está falando? Qual é o crime que você está falando? Ela teria que ser específica. Então, primeiro você tem que apurar, admitir que aconteceu aquele crime, para depois você se imaginar em alguma coisa, né, desse tipo. Porém, a gente tem, sim, risco de impunidade, né? Eu não vejo esse grande risco de uma lei de anistia no momento, mas a gente tem risco de impunidade. A gente ainda tem muitos integrantes do Poder Judiciário que concordam, não veem ilegalidade em tudo o que aconteceu, isso é muito grave. A gente já tem impunidade dos crimes do presente praticados pelas forças policiais, né? A justiça brasileira, ela simplesmente não enxerga as provas da atuação, né, das forças de segurança. Eu não quero com isso generalizar, não quero dizer que todas as forças de segurança são criminosas, mas sim, eles cometem crimes, e cometem muitos crimes, e a grande maioria deles fica impune com o apoio do Poder Judiciário. Isso precisa acabar. Então, eu falo assim, muito mais do que hoje falar anistia não, eu falo impunidade não, chega de impunidade, né, porque o que a gente tem hoje é impunidade. E começa com a impunidade do passado, mas ela continua com os crimes que estão acontecendo no momento presente, no momento atual. Eugênia, muito obrigada por participar aqui com a gente. É muito importante fazer essa conversa e agora, no dia 31 de março, fica ainda mais marcante te ouvir falando sobre tudo isso. Eu queria lembrar, Clarissa, que, tendo em vista que essa é a semana do 31 de março, né? 31 ou 1º de abril, né? As divergências da data, mas, de qualquer modo, o Ministério dos Direitos Humanos, ele lançou a Semana do Nunca Mais, em que, né, o Ministério dos Direitos Humanos vem participando de uma série de eventos, né, relacionados a lembrar o golpe civil-militar, para que não se esqueça, para que não se repita, lembrar das graves lesões. Um desses eventos, o evento que vai fechar essa semana do Nunca Mais, vai acontecer no dia 2 de abril, é a Caminhada do Silêncio, que já existe em São Paulo desde 2019. Esse é o primeiro ano, né, em que ela vai acontecer como um evento oficial da cidade de São Paulo. Ela foi incluída por lei no calendário oficial da cidade de São Paulo,
e ela então vai acontecer no primeiro domingo posterior ao dia 31 de março, que no caso desse ano é dia 2 de abril, a concentração é a partir das 15 horas no Parque do Ibirapuera. A gente está convidando todos os coletivos, todas as pessoas, familiares que levem fotos, levem flores, possam depositar suas velas no monumento aos mortos e desaparecidos políticos que existe do lado do Parque do Ibirapuera. A concentração vai ser às 15 horas na Praça da Paz, que fica dentro do parque, e o acesso mais fácil é pelos portões 7 e 8 da Avenida República do Líbano. Um abraço, então. Até! Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E o podcast Afluente, que mergulha em histórias da Amazônia ou a partir dela, está com um episódio novo nos tocadores. Na Manaus metrópole do novo milênio, a violência atribuída às galeras ofuscava a condição de miséria das periferias e virava espetáculo nos programas policiais. Mas a luta pela sobrevivência e a afirmação em meio ao caos se encarregou de ressignificar o termo galeroso. Para quem não sabe, é uma palavra que na região é usada para se referir a uma espécie de gangue. Participam do episódio a jornalista Kátia Brasil, o professor, poeta e ativista Rogéferson Moraes e o fotógrafo e universitário Alonso Júnior. Quer descobrir mais sobre essa história que fala muito sobre as periferias de todo o Brasil? Já bota o Afluente na sua playlist para emendar depois do Pauta. E chega ao fim mais um Pauta Pública. A gente agradece muito os comentários, sugestões, elogios de vocês que chegam por e-mail e pelas redes sociais. E quem quiser apoiar o programa e fazer com que ele chegue a mais gente, pode divulgar o Pauta das 5 estrelas no Spotify ou na Apple e deixar aquele comentário lá na caixa de comentários do Spotify, que agora liberou essa função para todos os podcasts. Então a gente quer muito saber o que vocês estão achando dessa temporada. Semana que vem a gente está de volta. Um beijo, até lá! Obrigada, gente. Até semana que vem.